Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. É um prazer estar aqui, mais uma vez, mas de uma forma totalmente diferente das outras vezes que eu estive ministrando a palavra do Senhor para os irmãos. E eu me sinto honrado por esse convite, e o meu desejo, a minha oração, é que Deus possa falar ao seu coração. A palavra para nós tem sido: fique em casa. Fique em casa se puder. Fique em casa, mas se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Fique em casa, mas esteja sempre meditando na palavra do Senhor. Fique em casa, mas que os seus pensamentos estejam tomados por coisas boas, conforme escreveu Paulo em Filipenses 4:8. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pense nestas coisas. Que nós possamos buscar ao Senhor, que nós possamos estreitar o nosso relacionamento e buscarmos um íntimo contato com Deus. Então eu quero ler com os irmãos nessa noite o Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o deixaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós louvamos ao Senhor por essa noite especial de culto, de adoração. Por mais que o formato seja diferente, nós reconhecemos que onde há dois ou três reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. E nós estamos, ó Deus, nesse momento atentos à Tua palavra, e Te louvamos pelo privilégio de reconhecermos que onde quer que estejamos, o Senhor está conosco, e onde quer que estejamos, nós podemos ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra, sermos edificados por ela. Nosso desejo nesse momento é que o Senhor venha falar aos nossos corações. Ó Pai, que essa palavra encontre espaço em cada coração, em cada vida que neste momento está atenta a essa mensagem, que Tu possas ministrar pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós pedimos, ó Deus, que fale conosco, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém? Todos nós precisamos admitir e reconhecer que em algum momento, ou alguns momentos da nossa vida, nós vamos ser surpreendidos por momentos difíceis, momentos de lutas, de adversidades, aquilo que nós chamamos de tempestades da vida. E essa palavra tempestade tipifica esse momento difícil, esse momento mau, esse momento da tribulação e da angústia. Quando nós nos deparamos com um texto como esse é um texto muito sugestivo e que nos ensina muitas coisas quando nós pensamos nesse momento de dificuldade, de aflição, das tempestades da vida. É claro que nós precisamos olhar para esse texto e não nos esquecer que existe uma ênfase nesse texto. E a ênfase está na cristologia.
em quem Cristo é. Marcos aqui descreve mais um dos milagres extraordinários de Jesus. Jesus opera milagres, e o milagre, na verdade, não é um fim em si mesmo. O milagre aponta para quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. João vai escrever que os sinais que foram descritos, ou seja, João vai dizer que os milagres são sinais que apontam para a divindade de Jesus. Como eu disse, o milagre não é um fim em si mesmo. Nós temos na Bíblia alguns momentos em que temos vários milagres e sinais. No tempo de Moisés, no tempo de Elias e Eliseu, no tempo de Jesus e dos apóstolos. E esses milagres, eles servem para que nós venhamos reconhecer quem é o Filho de Deus. Esses milagres precisam apontar para quem é Deus. Precisamos olhar para o texto dando ênfase em quem é o Filho de Deus. Mas nós não podemos desprezar o fato de que esse texto fala de algo muito importante para nós, de relacionarmos a crença em Deus, ou a confiança em Deus, ou o fato de andarmos com Deus e ainda assim enfrentarmos momentos difíceis, passarmos por tempestades. O texto aqui, ele tem 3 perguntas muito importantes. E essas perguntas nos ajudam a entender melhor o texto, e eu quero, a partir dessas perguntas, trazer uma aplicação, uma palavra que eu creio que Deus vai falar ao seu coração, trazer um consolo, uma paz nesse momento. A primeira pergunta é a pergunta dos apóstolos a Jesus: Mestre, não te importa que morramos? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E a terceira pergunta é uma pergunta que os discípulos fazem entre eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quando nós pensamos nas questões relacionadas a momentos difíceis, de tribulação, de tempestade, precisamos reconhecer também que há dificuldades que nós enfrentamos que são resultados de maus comportamentos. São atitudes erradas que nós tomamos. Às vezes enfrentamos momentos difíceis relacionados à experiência negativa que nós temos com pessoas. Por exemplo, uma calúnia, uma traição, os momentos de perda, e nós estamos vivendo um momento assim. Tantas pessoas que têm perdido seus entes queridos, tantas pessoas que estão se distanciando dos seus entes queridos e vivem esse momento de afastamento, de distanciamento social, e isso traz uma dor, uma tristeza. Sabemos também que por conta da enfermidade, da morte iminente, de uma crise financeira, de um momento que acontece e que nos deixa numa situação difícil, complicada. Algumas tempestades são internas. Como diz um autor chamado Paul Tournier, ele vai dizer que nada nos deixa mais solitários do que os nossos segredos. Há coisas que doem dentro de nós, que nos afligem, que são tempestades internas e que às vezes nós não sabemos nem como expressar isso. É uma dor terrível que nós sentimos, e nós comparamos isso a uma tempestade. A primeira pergunta dos discípulos a Jesus é a pergunta: Mestre, não te importa que morramos? E por que eles fazem essa pergunta? Eles fazem a pergunta porque eles estão no momento de total descontrole da situação. Jesus havia ordenado aos discípulos que entrassem no barco, e assim como eles estavam, eles entraram no barco e outros barcos o acompanhavam. Jesus estava com os discípulos e ele mesmo havia dado ordem aos discípulos para que eles fossem para uma outra margem. Só que, enquanto eles estavam no barco, há um grande vendaval, as ondas começam a açoitar o barco, a ponto do barco estar se enchendo. E o que é mais impressionante,
é que nesse momento Jesus está dormindo. Eu sei que a narrativa ela é muito rápida, mas ela nos faz refletir bastante nos nossos momentos de tempestades, de luta. Porque às vezes nós temos essa sensação, nós temos esse sentimento, e por mais que nós não conseguimos expressá-lo de alguma forma, nós sentimos que em alguns momentos, ou nos piores momentos da nossa vida, Deus não nos atende da maneira que nós estávamos esperando. Parece que Deus não está fazendo a dele, parece que Deus não nos responde da maneira que nós gostaríamos que Ele respondesse. Nos momentos mais doloridos, nos momentos em que nós clamamos, porque nós temos uma tendência natural. Quando nós estamos enfrentando um momento complicado, difícil, onde as circunstâncias nos colocam numa situação totalmente de descontrole, onde a gente percebe que não há mais um recurso humano, uma forma de lidar com a situação, nós temos uma tendência natural de olharmos para cima. E é de cima, é do alto que vem o nosso socorro. Mas aí nós clamamos, nós oramos, nós buscamos e parece que Deus está ali, em silêncio. Ou como diz o salmista, por que dorme, Senhor? Ou como nós temos escrito no Salmo 10, por que estás tão longe, Senhor? Por que te escondes nos momentos de angústia, de dor, de tribulação? O Senhor não está vendo a minha dor? O Senhor não está vendo que eu estou enfrentando um momento complicado, difícil, terrível? Todos nós, em algum momento, nós enfrentamos esses momentos. E a grande verdade é que chega um tempo na nossa vida que vamos percebendo que a coisa não é tão romântica assim. E por mais que nós ouvimos palavras positivas, palavras que são de fato de autoajuda, para nos levantar, para nos erguer, só nós sabemos a dor que nós estamos enfrentando. Só nós sabemos a tempestade que nós estamos enfrentando. E é nesse exato momento que nós queremos ver a ação direta de Deus, e parece que Deus está distante, Deus está aquém. E aí muitas vezes brota no nosso coração uma raizinha de ceticismo, de dúvida. Será que Deus está realmente se importando comigo? Será que Ele está atento a essa questão? E aí uma das coisas que mais consola o meu coração, e aí a gente vai para a segunda pergunta. Porque agora é Jesus que vai perguntar para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E os discípulos poderiam dar uma resposta a respeito do medo que eles estavam sentindo. Mas Jesus, quando é despertado pelos discípulos, ele se levanta e repreende o vento. O vento fica quieto, em silêncio, o mar se acalma e há um momento de total bonança. E Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E Jesus de alguma forma questiona o tipo de fé que eles tinham. Jesus não está dizendo que eles não tinham fé, mas eles tinham uma fé débil, uma fé fragilizada, uma fé deficiente. E aqui com essas palavras há uma relação entre esse medo descontrolado e a falta de fé, que é a confiança em Jesus. De alguma forma Jesus está questionando a eles, como quem está dizendo: será que vocês não estão percebendo ainda? Será que vocês não sabem com quem vocês estão? Vocês já me ouviram e vocês já estão andando comigo há um tempo. Vocês não estão percebendo quem eu sou, as coisas que eu falei. E nesse momento Jesus questiona, e quando nós nos deparamos com esse texto, nós precisamos fazer essa pergunta: por que eu estou com tanto medo? Será que eu ainda não tenho fé? E se eu estou com tanto medo e eu não preciso ter medo, eu preciso ter fé, por que eu preciso ter fé? E por que eu posso ter fé? E eu acredito que uma das principais razões do porquê nós precisamos ter fé e não medo é porque a presença de Jesus estava com eles. E nós podemos afirmar da mesma forma: a presença de Jesus está conosco. Ainda que para nós Deus esteja desatento, Deus esteja dormindo, Deus esteja aquém, Deus esteja demorando para agir, como nas palavras de Maria e Marta:
Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus chega no momento certo e faz aquilo que ele teria que fazer, a fim de que Deus fosse glorificado diante daquela situação. Por que nós devemos ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Como disse o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. E não interessa o momento que você está enfrentando, não interessa a tempestade que você esteja enfrentando, se Jesus está com você, é isso que precisa te consolar. Jesus está com você. E aí nós vamos para a terceira pergunta, que é a pergunta dos discípulos entre si, que é uma das perguntas mais fascinantes, mais impressionantes da Bíblia. Quando nós nos deparamos com esse texto e lemos essa pergunta dos discípulos, o nosso coração treme e nós ficamos maravilhados. A semelhança dos discípulos que em poucos instantes estavam sentindo pavor, medo, temor por conta das circunstâncias, e esse temor negativo. Agora eles estão sentindo um pavor, um medo, um temor positivo, porque eles estão maravilhados, porque Jesus dá ordem e o vento e o mar se acalma. E eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa pergunta parece mostrar para nós que de alguma forma os discípulos não sabiam quem era de fato Jesus. Aqui o texto mostra claramente a humanidade e a divindade de Jesus, mas eles estavam ainda lidando com Jesus, ser humano, que estava ali dormindo. E eles ficam impressionados, maravilhados, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E a questão aqui que eles precisavam compreender é que eles estavam diante do Filho de Deus. A frase é: Deus estava bem ali, diante deles. É por isso que eles não poderiam temer. Deus estava ali, diante deles. E essa pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós sabemos as respostas. Quem é este? Este é aquele que tem poder sobre os espíritos malignos tão temidos pelas culturas, pelos povos, pelas religiões. Ele tem poder sobre os espíritos malignos, inclusive sobre o próprio diabo. Quem é este? É aquele que tem poder sobre a morte. Quem é este? É aquele que tem poder sobre as enfermidades. É aquele que tem poder sobre os eventos da natureza, porque só ele tem o poder de dizer ao mar e ao vento para se aquietar e logo após presenciar uma grande bonança. Quem é este que tem poder de alterar leis da física, porque a água se torna em vinho e pães e peixes se multiplicam? Quem é este? Este é o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus, aquele que dá sentido a todas as coisas e que está por trás de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é o pão vivo que desceu do céu, é a água da vida, e se você beber dessa água, você jamais terá sede. Ele é a videira verdadeira, e se nós estivermos ligados nele, aí sim nós teremos verdadeira vida. Esta é a porta por onde as ovelhas entram. Ele é a resplandecente estrela da manhã, a ressurreição e a vida. É aquele que esteve morto, mas eis que está vivo para todo sempre, e tem nas mãos as chaves da morte e do Hades. É o Senhor Todo-Poderoso. Então, quando nós pensamos nessas palavras, nós precisamos nos acalmar, nós precisamos nos aquietar. A ênfase principal do texto é apresentar quem é Jesus. Mas o que importa para nós de verdade é que nós estamos nele, é que nós somos dele e que ele está conosco e estará conosco todos os dias até a consumação do século. Quem sabe você que nesse momento está me ouvindo
está passando por esse momento complicado, esse momento difícil, esse momento em que você entra em crise e não consegue entender, mas por quê? E uma das coisas que mais me consola quando eu leio esse texto é que para nós que cremos e confiamos no Senhor, e cremos que assim como Ele deu ordem aos discípulos, e os discípulos obedecendo a sua voz, entraram numa situação difícil e complicada, assim nós também, mesmo sendo servos do Senhor, vamos passar por essas situações difíceis. Mas se tem uma coisa que me consola é o fato de que estas situações nos moldam. Assim como o fogo está para o ouro, assim a tribulação, a angústia, a tempestade está para o caráter cristão. Porque assim como o fogo está para o ouro, o fogo purifica o ouro e dá a ele uma forma bela. Deus utiliza esses meios a fim de nos moldar, a fim de nos transformar segundo a sua imagem, ou nos direcionar ao propósito que Ele tem para as nossas vidas, a fim de nos corrigir, de nos limpar, de tirar de nós algumas coisas que não são boas, de nos preparar para a realidade que Ele deseja. Precisamos pensar nisso. Deus está conosco, Deus está trabalhando em nossas vidas, e tudo aquilo que acontece conosco, de alguma forma Deus usa a fim de nos moldar. Deus nos molda pelos eventos da vida, como diz um autor chamado Ravi Zacarias. Deus nos molda pelos eventos da vida, inclusive as tempestades da vida. Deus nos molda. E se nós desejássemos ser moldados a partir da compreensão que nós temos, nós jamais seríamos moldados. Mas se nós nos colocarmos diante de Deus e permitir que Ele nos molde, de que Ele nos discipline, nos ensine, segundo os recursos que Ele acha disponível utilizar a fim de nos moldar, aí sim, nós seremos moldados e viveremos de acordo com aquilo que Ele deseja para nós. Amém? Eu quero orar nesse momento, orar por você, pela sua família, orar por esse tempo que nós estamos vivendo. E o meu desejo e a minha oração é que esse momento que nós estamos vivendo, que tem mudado a nossa realidade, que possa ser uma tempestade, que de alguma forma nos ensine, nos ajude a assimilar alguma lição, mas que como uma tempestade que ela passe. É claro que a tempestade muitas vezes traz os seus estragos, nos coloca diante de uma situação de medo, de pavor, mas eu quero nessa noite te desafiar a confiar naquele que tem poder sobre todas as coisas. Ó Deus, nós te louvamos nesta noite, te agradecemos pela tua palavra, te bendizemos, te reconhecemos como Senhor da nossa vida. Sabemos que tu és o Deus de milagres, mas sabemos que esses milagres apontam para quem tu és. E nós estamos em ti, Deus está conosco e para nós isso basta, para nós isso é o que importa. E sabemos até mesmo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, somos teus e nos colocamos diante de ti. Pai, nesse momento vem abençoar os teus filhos, os teus servos, as pessoas que nesse momento estão agora ouvindo esta palavra, que estão nesse momento junto comigo orando, clamando, buscando ao Senhor. Ó Deus, vem trazer paz, tranquilidade, sossego, equilíbrio em meio às tempestades da vida. Ó Deus, que esse teu filho, que essa tua serva, tua filha, possa ter fé e não medo. Ter fé e não medo, porque o Senhor está presente. Que nós possamos perceber, Deus está logo ali. Deus está mais próximo do que eu posso imaginar. Deus está comigo. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Abençoa, Senhor, a cada um nesse momento. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país, que nesse momento sofre, ó Pai, por conta dessa situação tão terrível, desse vírus, dessa pandemia, Senhor, que tem ceifado tantas vidas. Pai, nós não conhecemos os teus caminhos, os teus pensamentos,
a não ser aqueles que o Senhor nos revelou. Mas os teus pensamentos e os teus caminhos são maiores do que os nossos. E nós, na condição de seres humanos limitados, só podemos colocar o nosso coração diante do Senhor e clamar, orar por essa nação, pedindo: Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia das vidas que nesse momento sofrem. Ó Pai, nós rogamos pelo milagre, pela bênção, pela ação, pela provisão do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe.